Bom, gente, e hoje nós vamos falar aqui também, todo mundo tem acompanhado aí esse início barulhento do governo Lula, né? E nós vamos falar sobre os ruídos na comunicação do governo, que tem prejudicado a avaliação do presidente, né? Saiu uma pesquisa Quest hoje que indica aí um aumento na reprovação do presidente em pouco mais de 100 dias de governo. Isso porque desde que o presidente assumiu já são várias declarações desastradas e infelizes. Aí a gente teve o caso da taxação das lojas chinesas aí até $50, anuncia que vai taxar, depois recua. Ontem o presidente falou um negócio esquisito aí sobre videogame, que associou o videogame com violência em escola, teve declaração desastrada da guerra entre Rússia e Ucrânia, entre outras. Mas sobre isso, para saber até onde isso compromete o governo, o que está acontecendo com a comunicação do governo, eu converso agora com o jornalista Edinho Baff, o Edinho que é especialista em marketing político e eleitoral. O Edinho está aqui no Zoom. Tudo bom, Edinho? Bom dia, Gama. Bom dia a todos que estão neste momento nos assistindo. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de mais uma vez estar aqui para falar um pouquinho de comunicação e política. Sem dúvida. Bom, já que você tocou aí, o que você está achando da comunicação do governo, Edinho? Governo federal, diga-se, né? Sim. Você colocou com muita propriedade, né? Não é uma derrapada, duas derrapadas, porque o exercício do cargo público, Gama, o exercício da vida pública, naturalmente faz com que, em algum momento, a personalidade fale algo fora da curva, que repercuta mais, que gere uma polêmica. Isso é do jogo democrático, faz parte, porque muitas vezes numa entrevista, e você, com tanta experiência no campo da comunicação e do jornalismo, sabe que muitas vezes um repórter, ao questionar um prefeito, um governador, um deputado, um presidente, ele consegue extrair do entrevistado declarações que não estavam previstas, né? Declarações que repercutem mais na opinião pública, muitas vezes de maneira negativa. Nem sempre a assessoria de um agente político, assessoria de comunicação, consegue controlar, até porque esse não é o papel da assessoria. O papel da assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, no caso também o marketing político, o objetivo maior é eliminar os ruídos na comunicação entre o agente político e a sociedade, nos seus mais diferentes nichos. Mas, para isso, a personalidade pública, né, o agente político, no caso nós estamos falando do presidente da República, precisa se permitir ser assessorado, né? Nós estamos falando de um personagem, de uma figura que reconhecidamente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem como uma de suas principais virtudes, reconhecidas até pelos seus adversários, que é a sua capacidade de comunicação. Então, de fato, esses primeiros 100 dias, que já não são mais 100 dias, né? Já ultrapassamos essa marca, esse período inicial do terceiro mandato do presidente Lula como à frente do Palácio do Planalto, tem sido marcado por declarações inoportunas, que muitas vezes vai do nada ao lugar nenhum, não somam, né? E como você disse, embola o meio de campo, né? Declarações que no dia seguinte precisam ser explicadas, precisam ser melhor compreendidas. Então, isso, e como você colocou também, acaba tendo um efeito negativo na avaliação do governo, como foi divulgado na pesquisa de hoje. O que você acha que pode estar acontecendo, Edinho? Porque, como você disse, o Lula é reconhecido por sua oratória, é um político experiente, já foi presidente 2 vezes,
Ele está falando demais. O que que é? Você acha que ele estava engasgado aí de tudo que ele passou, prisão e perseguição, e está indo à forra, ou é a idade mesmo? Eu até vi alguém comentar, ele já é um senhor e os idosos costumam não ter papa na língua, né? O que que você acha que está acontecendo aí? Eu acho que é um pouquinho de tudo isso que você acabou de colocar. Eu acho exatamente que você tem... o Lula assume o terceiro mandato depois de ficar 2 anos preso, né? Ele ficou preso praticamente 2 anos, recluso, privado de suas liberdades, né? Isso não é uma passagem qualquer na vida de qualquer pessoa, né? Então, por mais que ele fale que ele não iria praticar as caças às bruxas, né? Não iria perseguir aqueles que, segundo a sua versão, ajudaram a condená-lo, que ele iria iniciar um novo ciclo com o coração leve, você percebe alguns movimentos no sentido contrário. A questão da idade também. As pessoas, conforme vai passando o tempo, você vai ficando menos disposto ao controle das emoções, no seguinte sentido, né? Menos filtro, né? Menos filtro. Exato. E o regime democrático, Gama, e o Lula sabe muito bem disso, o Lula é um político com uma liderança consolidada, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? Uma liderança global. Revistas apontaram agora uma das 100 personalidades mais influentes no mundo, né? Mas ele está no seu terceiro mandato e uma coisa é muito clara, que eu acho que ficou muito fácil de perceber. Ele está menos disposto ao diálogo do que nos seus primeiros 2 mandatos. Ele está mais à esquerda, né? Eu percebo, e aí, se tratando de Lula, a gente não pode ver tudo de uma maneira muito literal, ao pé da letra. No discurso na Avenida Paulista, logo após a oficialização de sua vitória, no ano passado, ele brincou, né? Em um momento ele falou assim: agora eu estou falando para a esquerda e agora eu vou falar para o outro lado, que também é a esquerda. E ali ele fez uma brincadeira para não citar a direita, né? Que seria o campo ideológico adversário. Eu acho que ele tem a preocupação, neste momento, de reforçar aqueles que estiveram presentes ao lado dele no pior momento do PT, desde do início da Lava Jato até o momento de sua prisão. Esses grupos políticos e ideológicos que orbitam no campo da esquerda e que resistiram com ele esse momento mais duro de toda a sua trajetória política, eu acho que ele está fazendo questão de dizer: eu vou fazer o governo mais possível dentro dos nossos ideais, né? Mas isso automaticamente, se tratando de Lula, não quer dizer que ele não vai fazer aquilo que ele sempre fez com muita habilidade, desde os tempos do sindicato, né? Quando ele, no final dos anos 70, quando ele surge como um personagem para todo o Brasil e é reconhecido como um grande mediador entre os interesses do capital, né, do dono da empresa, e o interesse da classe trabalhadora. Então, o Lula é tudo isso, né? O Lula foi para a China agora e lá na China ele fez declarações que agradaram Pequim, né? Que agradaram o governo chinês, que foram suaves à Rússia. Quando ele volta, ele já deu declarações ontem repudiando o papel da Rússia ali na guerra. Ele já fez declarações menos simpáticas à Rússia. O Lula, ele tenta se equilibrar e com um objetivo muito claro. Se vai dar certo ou não, se vai ser bem sucedido ou não, é outra história. Nós teremos que acompanhá-lo, acompanhar os desdobramentos. Mas ele, de fato, quer chamar a atenção do mundo para o Brasil. Sem dúvida. E ganhar
algum espaço nessa guerra global, que é a guerra comercial, a própria guerra de pato, né? Então, ele muitas vezes abusa da retórica intencionalmente. O que ele é hoje não tem como desconectar desta característica dele ao longo de toda a sua trajetória. Eu tenho uma declaração, uma frase, Gama, que eu sempre coloco. Está no meu livro, está em artigos. O silêncio também fala, né? No caso do Lula, ele prefere... Mas a gente tem que entender e compreender que ele é o agente político, a personalidade do verbo, da retórica, né? Por isso que ele consegue arrastar multidões há décadas e que se tornaram fiéis seguidores. Agora, nós estamos num novo momento na geopolítica, que muitos acreditam que nem exista mais, né, aquela velha geopolítica global, né? Há uma nova composição aí da ordem mundial. Então, nós temos que aguardar, verificar como que ele irá se portar nos próximos meses, né? Porque, de fato, agora, diante de uma pesquisa negativa, ele não vai ignorar. Ele vai tentar um reposicionamento, né? Sim. Ele vai tentar se policiar mais no que ele fala. No caso aí dessas declarações de relações exteriores, China, Rússia, Estados Unidos, Ucrânia, se ele queria chamar a atenção, conseguiu, né? Todas as grandes potências estão aí, seja para o bem ou seja para o mal, estão falando do Lula. A própria Ucrânia já convidou ele para ir para a Ucrânia para ver a situação. Estados Unidos condenando a fala dele, China apoiando, Rússia. A gente teve até o Sergei Lavrov aí, né, que é o ministro, todo-poderoso ministro lá da Rússia, teve no Brasil. Então, querendo ou não, e eu acho que ele quer isso, ele se tornou a grande figura do momento no mundo. E eu acho que mais grave do que as declarações, dessas declarações dele, são outras que ele vem dando meio sem pé nem cabeça, né? O caso do videogame ontem, e teve aquela acusação do Moro que ele fez, sei lá de onde ele tirou aquilo, que o Moro, que ele não ia sossegar enquanto não se vingasse do Moro. Então, acho que ele está tendo que precisa dar uma revisada aí na sua língua. Ô Gama, na questão do Moro, eu acho que ali ele foi muito passional. Ali eu acho que foi uma reação intempestiva, né? Ele reagiu de bate-pronto com o coração. Ali estava engasgado, né? Exato. Ali, já eu acho que na questão da China, da guerra Ucrânia e Rússia, Estados Unidos, eu acho que ali não foi por acaso. Eu acho que ele, como você colocou, eu acho que ele quis chamar a atenção, conseguiu, tá? Então ali, eu acho que a gente não pode colocar tudo no mesmo balaio, tá? Ainda mais se tratando de Lula. Agora, você colocou algumas questões no início da sua fala que são muito importantes. E eu sempre digo isso: o governo tem que ter unidade de discurso. Não dá para o ministro da Fazenda falar uma coisa e o presidente falar outra, né? E no dia seguinte volta. Então, e quando isso acontece, é muito ruim para a imagem do governo. Porque você mostra um governo em contradição, um governo que não consegue apresentar uma unidade de discurso, e isso confunde a opinião pública. Então, eu acho que não só o presidente, como seus ministros, precisam ter uma coerência, precisam combinar o jogo antes, Gama. Sim. Né? Não dá para encarar o microfone dos principais veículos de comunicação sem antes bater o papo, né? Sem antes ter um mínimo de concordância. Senão, a imagem que acaba passando para a opinião pública e para toda a sociedade é de um governo confuso, que não sabe que direção tomar. E isso é ruim. E paga-se um preço por isso. Tá?
Então, eu acho que isso é uma coisa que precisa ser revista imediatamente pela comunicação do Planalto. Sem dúvida. Você falou das declarações de ministro. Tirando as declarações do Lula, aí cai para a conta dele. Mas a gente teve ministro já falando que ia rever a reforma da Previdência, o outro falou que ia rever a reforma trabalhista. Aí vem o Márcio França e fala que ia criar um programa de passagem aérea a R$ 200, e tudo isso depois desmentido pelo governo. Essas trombadas, esses desencontros são normais num governo novo, começando, ou isso não poderia acontecer, tem que ter uma unidade de discurso? E aí eu amplio, Edinho, para a gente já ir caminhando para o final. O que você está achando da comunicação do governo nas redes sociais? Porque por mais que o governo faça, não consegue superar a turma do Bolsonaro, que realmente sabe utilizar muito bem as redes sociais, sabe engajar, sabe criar fato, e o governo sempre correndo atrás, enfim, da oposição, nesse caso das redes sociais. Olha, em relação à questão dos desencontros, né, das falas dos ministros, são normais no início de governo e muitas vezes durante um governo, né, mas isso não é bom para o governo. Né? Para nenhum governo, seja ele municipal, uma prefeitura, seja o governo do estado, seja a presidência da República. É importante, Gama, lembrarmos que ninguém ocupa uma secretaria de uma prefeitura, ou a secretaria do estado, ou um ministério, né, da saúde, da educação, o ministério do governo federal, a própria denominação técnica, secretários e ministros, assim como presidente, vice-presidente, prefeito e vice-prefeito, governador e vice-governador, são agentes políticos. Essa história, técnico não ocupa cargo de ministério. Por mais que tenha, às vezes, um discurso, uma narrativa, uma estratégia de comunicação, falando que agora eu vou ocupar... Não, são agentes políticos. Precisam prestar contas para o legislativo, precisam dar entrevistas, precisam se comunicar. E aí, dito isso, o que nós temos? Vários pré-candidatos às eleições municipais de 2024, ou será que você citou o Márcio França? Será que não passa pela cabeça do Márcio França a Prefeitura de São Paulo no ano que vem? Né? O Haddad, aí você tem a Marina, você tem a Simone Tebet, você tem o Alckmin. Todos eles são animais políticos. Todos eles vivem e se alimentam de votos, de eleições. E, naturalmente, eles acabam tendo uma certa dificuldade de se comportarem como assessores, como coadjuvantes num processo em que o protagonista é o presidente. Então, eles tentam, muitas vezes, chamar a atenção da opinião pública, atrair os holofotes da mídia com esse objetivo. Mas, às vezes, o tiro sai pela culatra, como aconteceu com o Márcio França, que foi repreendido de uma maneira muito hostil pelo presidente Lula numa reunião ministerial. Né? A fala foi muito clara, a mensagem tinha o endereço certo, né? Que falou, olha, quem fala aqui é o presidente, por último. Né? Ninguém anuncia programa, ainda mais um programa desse impacto, desta natureza, sem a concordância do gabinete presidencial. E isso vale para prefeituras e governos do estado, né? Mas aí é por isso que a comunicação acaba tendo um papel muito importante nesse processo, de tentar estabelecer procedimentos e convencer todos esses agentes políticos que o maior prejuízo que todos eles podem ter é um prejuízo de imagem do governo. Porque fazer parte de um governo mal avaliado, como você colocou, que a pesquisa de hoje apontou, é ruim para todos. É ruim para todos. É aquela coisa, Gama, você que gosta de futebol, é um São Paulino aí apaixonado. Não adianta você ter sido um excelente volante ou ter sido artilheiro da competição se o teu time não foi campeão, né? Então, no mundo político é a mesma coisa. É preciso ter unidade de discurso, unidade nas ações. E para fechar, em relação às redes sociais do governo, nós não podemos esquecer que o Lula ganha uma eleição muito acirrada. Então, as redes sociais, ainda hoje, elas mostram com muita clareza que boa parte
da opinião pública, né, ainda não comprou a ideia de um novo governo. Então, os bolsonaristas, com a legitimidade que tem e com a força que tem, vão fazer aí uma disputa acirrada nas redes sociais. E eles têm um histórico muito positivo, né, de trabalharem melhor as redes sociais do que o campo da esquerda. Perfeito. Só para passar os dados aqui, a gente tem falado da pesquisa, eu não falei os números. A pesquisa Genial Quest divulgada hoje diz que 36% dos entrevistados aprovam o governo Lula, enquanto 29% reprovam, né? Lembrando que a aprovação dele, a aprovação saiu de 40% para 36% e a reprovação saiu continua em 29% de reprovação, caindo aí a aprovação. Bom, dito tudo isso, Edinho, quer comentar esses números aí? Acho que é normal, né? Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Gama? Isso tem chamado a atenção nesse início de governo. O governo, ele tem as batalhas ideológicas, a questão do dia 8 de janeiro, as críticas, né, ao comportamento e às falas do ex-presidente Bolsonaro, mas tem uma coisa que é muito mais importante do que tudo isso. Se o novo governo não entregar o que prometeu, não atender às expectativas geradas, as expectativas positivas geradas na população, ele tem vida curta. Ele começa a enfrentar sérios problemas. O verbo, o discurso, ele segura até um determinado ponto. O que mantém vivo um governo eleito democraticamente, seja uma prefeitura, seja um governo de estado, ou seja o governo federal, são as ações que, de fato, mudam a vida das pessoas, que melhoram a vida das pessoas. As pessoas, a população no geral, ela não tá preocupada com a política. A maioria da população, ela quer resultado, né? Quer comida na mesa, quer emprego, quer, enfim, uma vida boa. É isso aí. Você, tirando os discursos atabalhoados aí, como é que você avalia o governo em termos de ação? Me parece que tem caminhado conforme o planejado aí. Vamos ter agora a votação da nova regra fiscal, isso tem derrubado o dólar, as bolsas têm reagido bem, tivemos aí uma reestruturação do Bolsa Família, a recriação do Mais Médicos e do Minha Casa Minha Vida. Me parece que em termos práticos, tirando aí as questões ideológicas e de discurso, me parece que as ações têm caminhado. Vamos ver como é que vai desenrolar. Qual que é a tua avaliação? Eu acho que o governo tem atuado nesses primeiros meses de uma forma intensa, né? Minha Casa Minha Vida de volta, a Bolsa Família, como você colocou aí. Eu acho que, até pela experiência do PT, pela experiência do presidente Lula, eles sabem que precisam gerar resultados. Eles sabem que que o governo precisa ter uma percepção positiva da opinião pública em relação a eles. E isso só acontece se, de fato, o preço da carne cair, né? Se o combustível tiver o preço acessível, porque ninguém segura o governo só no discurso. Eu avalio positivamente esse primeiro momento. Longe de ser o ideal, longe de ser o governo de 2002, né? Ainda muito distante, até porque você tem uma outra conjuntura política, uma sociedade muito mais dividida, né? Mas eu acho que o governo sobreviveu aos 3 primeiros meses, aí, quase 4 meses de mandato. Né? E já sobreviveu a uma tentativa de golpe, né? Com 8 dias de governo, aí conseguiu evitar uma tentativa de golpe de Estado, né? Perfeito, Gão, muito bem lembrado. E aí eu acho que é fundamental nós lembrarmos que o Lula, apesar de todas essas derrapadas, mas o Lula sempre falou demais, tá? É uma característica
da personalidade dele. Então, muitas vezes ele acerta e algumas vezes derrapa, né? Outras tantas. Faz parte. Mas eu acho que tem aí um indicativo muito importante. Ninguém faz um bom governo. Nenhum governo se sustenta. Nem um governo municipal, nem o estadual e nem o federal. Sem uma relação de influência no parlamento, na Câmara, no legislativo. E isso, antes mesmo de assumir, o Lula fez muito bem, quando ele conciliou com o Lira, né? Então você tem ali um governo que está articulando. Ele nem pensou em lançar um candidato próprio. Então isso mostra, apesar da idade, da intransigência em algumas coisas, que ele não desaprendeu a fazer política. Disposição ao diálogo. Exatamente, porque ele reconhece no Lira a principal influência do parlamento. Então, eu acho que isso é um indicativo de que o governo tende a avançar. Porque governo em crise com o legislativo amarrado, né? Não consegue avançar em pontos cruciais. Então, isso eu acho que é o gol de placa desse governo. Ele mantém uma boa relação com o legislativo. Legal. Recebendo uma mensagem interessante aqui, que eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, que dois tópicos aqui, que Lula sempre falou muito, a diferença é que hoje a gente tem uma ressonância muito maior por causa de rede social, o que não tinha nos primeiros governos dele. Rede social engatinhava ainda, se é que tinha, eu não me lembro, eu acho que não, talvez um Facebook aí, mas não tinha um Twitter, talvez, né? Mas WhatsApp, essas coisas não existiam. Então, hoje, qualquer coisa repercute muito mais. E o Lula muito mais pressionado, com uma oposição muito mais forte hoje do que o que ele encontrou nos primeiros governos. Acho que é por aí mesmo. Então, muito pressionado com uma oposição, se acaba, às vezes, espanando em alguma declaração. Acho que é isso. Bom, Edinho, acho que é isso. Quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade, cara. E com uma primeira-dama mais atuante, né? Sem dúvida. Uma primeira-dama que tem dado muito pitaco também, aí o que tem incomodado uma boa parte dos petistas. Diz que a decisão aí dos Shine da vida, dos Shopee, foi a primeira-dama que mandou, né, desautorizando a própria Receita Federal e o ministro Haddad. Isso é complicado. Então, são fatores novos que tem aí nesse novo mandato, né? O Lula tem 77 anos, mas eu acho que, e é natural que a idade... Mas ele tem consciência do que ele representa. Eu acho que nós temos que acompanhar. Acho que o governo tem condições de embalar, né? Mas tem que, como você bem pontuou em vários momentos, eu sempre falo, tem que fugir das crises. Eu sempre falo, Gama, isso é uma coisa muito que eu tenho com muita clareza. Governo, seja ele qual for, tem que fugir de crise. Crise interessa para a oposição. Se o governo não está em crise, a oposição não tem do que se alimentar, né? Então, governo em crise é bom só para um lado, para a oposição. E outra coisa que eu sempre falo, quem ganha a eleição não é a oposição, e sim a situação que perde a eleição. Porque quem tem a caneta na mão tem condição de nomear, tem condição de pautar, né? E a oposição sempre vai ficar na expectativa, como um jacaré com a boca aberta, do erro, do tropeço. Se tropeçar na frente do jacaré, pá. Né? Então, eu acho que é isso. Mas o Lula, pelo menos, tem um histórico, né? Para poder já acertou e errou muito, natural, né? Para ter voltado ao terceiro mandato, acertou mais do que errou. Sem dúvida. Mas agora tem que trabalhar e falar um pouquinho. Exatamente. Agora está na hora de trabalhar, falar um pouco menos. Já gastou a cota de tropeço aí. Edinho, obrigado, viu, mais uma vez. Sempre à disposição aí. A gente também sempre à disposição. Precisando, é só chamar. Eu que agradeço. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo convite. E parabéns aí pelo extraordinário trabalho que você e toda a equipe da TV Câmara faz para São José do Rio Preto. Valeu, tá aí o Edinho Baff, irmão do Guilherme Baff, filho do Edson Baff, fotógrafo das antigas aí, personalidade riopretense, querido por todos.